Graças a Deus, graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito do Eterno Deus, do Todo-Poderoso, o Espírito do altar, o Espírito da fé, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito que é a promessa do Senhor Jesus para todos os seus seguidores, venha sobre todos os que me ouvem neste momento, para libertá-los, curá-los, transformá-los, para mudar essa situação que aí está. Seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte, sejam livres, livres das suas mazelas, livres das suas amarrações, livre das suas maldições, livre do inferno que atenta contra você. Em nome do Senhor Jesus, se você crê de verdade, diga amém e graças a Deus. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai levará a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de alguma maneira, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Olha só, minha amiga, meu amigo, a pergunta que Deus faz a essa palavra. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. É muito forte isso. É muito, muito, muito forte. O que Deus está falando aqui para pessoas que um dia foram lavadas pelo sangue de Jesus, viviam uma vida reta e até serviam ao Senhor, ajudavam outras pessoas. E quantas pessoas não foram ajudadas por ela? E quantas pessoas não foram salvas através da sua palavra, através da sua luta, da sua perseverança em ajudá-las? Mas, quando um dia deixou a malícia entrar dentro de si e começou
a dar luz às suas malícias, a gerar iniquidades, então todas as suas justiças, todos os seus benefícios, todas as almas que ela ganhou para Jesus vão ser salvas, mas ela, na sua iniquidade, vai perecer. Assim é a justiça de Deus, amiga e amigo ouvinte. A justiça dele é assim. O iníquo, o ímpio pode cometer iniquidade até o último suspiro, mas se ele se arrepender no último momento, ele será salvo. Mas em compensação, se o justo fizer justiça todos os dias da sua vida, e no último segundo da sua vida cometer a iniquidade, então ele vai perder a sua salvação. É assim que funciona. Isso significa dizer que nós temos que viver permanentemente a salvação, proteger a nossa salvação por todos os dias da nossa vida, porque a gente nunca sabe quando vai morrer. Então, quando nós estamos investindo forte no resgate dos ex-obreiros, ex-pastores, ex-esposas, ex-bispos, quando nós investimos nos ex-membros, nas pessoas que um dia foram instrumentos na mão de Deus, para voltarem à prática da justiça, para guardar a palavra de Deus, proceder com retidão e justiça, é justamente para que elas mantenham a sua salvação. Minha amiga e meu amigo ouvinte, deixe-me falar uma coisa para você muito séria. Quando nós trabalhamos assim, nós estamos querendo que você venha ser salvo. A nossa intenção é levá-lo à salvação. Da mesma forma como você, antigamente, antes de ter caído, você tentava levar outros à salvação, não é verdade? Com que propósito? Qual o objetivo que você tinha? Não, era a paixão que você guardava dentro de si pelas almas, não é? A mesma coisa nós temos. Paixão pelas almas, porque todos são almas. Sabe, para Deus não existe homem nem mulher. Não importa, você é alma. Alma. Você é uma alma. E Deus não está preocupado com o seu ser material, mas, sobretudo, com o seu ser espiritual, que é a sua alma. A sua alma, como a minha alma, a nossa alma é eterna, não morre nunca. Não morre nunca. Ela vai estar viva por toda a eternidade. Mas por toda a eternidade ela estará viva com Deus ou sem Deus. Quando se fala sem Deus, se diz, quer dizer, lago de fogo e enxofre, onde há tormentos, dia e noite sem cessar. Conforme disse Jesus,
Ali haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Então, não estamos tratando nem do inferno, porque o inferno é apenas uma etapa que aguarda o julgamento, o grande julgamento. Mas depois do inferno, que vem o julgamento, as pessoas, depois que vão para o inferno, elas vão ser ressuscitadas para apresentarem-se diante do juízo final. E no juízo final, todas as que saírem do inferno vão ser condenadas. Todas elas, não vai salvar uma única, não vai haver exceção. Porque foram para o inferno, porque serviram à injustiça durante toda a sua vida. Então, por causa de terem servido à injustiça, elas foram para o reino da injustiça, que é o reino do inferno. Mas depois do reino do inferno, as almas das pessoas irão ressuscitar para se apresentarem diante do juízo final. E naquela oportunidade, todos serão condenados e lançados no lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Ali estarão a besta, o falso profeta, Satanás, a morte estará ali. Que a morte, o inferno, Satanás, a besta, o falso profeta, assim como todas as almas cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, vão estar ali dentro do lago de fogo e enxofre. Enquanto que aquelas que foram salvas, aquelas almas que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, o único Senhor de suas vidas, aquelas que entregaram suas vidas para Jesus e viveram na sua palavra, na sua justiça, essas vão viver eternamente na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós só podemos decidir o destino final da nossa alma enquanto estamos aqui na terra. Aqui nós temos o direito de escolher viver na justiça ou viver na injustiça. Viver no pecado ou viver na santidade. Nós estamos estudando esses assuntos todos os domingos, às 6 da tarde. Estamos estudando o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi direcionado à igreja do Senhor Jesus. Então, se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, você tem que participar desses estudos para tomar conhecimento do que aguarda a humanidade, do futuro da humanidade. O seu futuro. Por exemplo, nós vamos ouvir agora depoimentos de pessoas que um dia estiveram na fé e deixaram a fé, mas que, graças a Deus, pela misericórdia do Altíssimo, essas pessoas voltaram. Vamos ouvir o que elas têm a falar. Vamos ver os seus relatos. Vamos avaliar, pesar o que elas passaram enquanto estiveram fora do contexto da fé. Vamos ouvi-las. Qual é o seu nome? Luciano. Ô Luciano, quanto tempo você foi um obreiro? 1 ano e meio. E nesse seu afastamento, lógico que vem a perturbação, vem pensamentos na cabeça de muitas coisas.
Eu queria saber uma coisa que é muito importante e tem ajudado muitas pessoas. É, quais, na verdade, são os pensamentos de um afastado? Olha, o afastado, a gente. Primeiro que a gente já conhece a verdade, a gente está fazendo as coisas erradas, mas a gente tenta voltar. Mas sempre a gente escuta a voz no vídeo que não vai dar certo. Você tentou a primeira vez, não conseguiu. Se voltar, você não vai conseguir permanecer. E ali foi passando o tempo, passando o tempo. Voltei para o crime. Voltei a traficar, voltei a roubar. Eu voltei a fumar, fumava 3 maços de cigarro por dia, cheirava 10, 15 gramas de cocaína por noite, fumava maconha, bebia 2, 3 litros de cachaça, uísque, tudo que viesse na minha frente eu bebia. E os anos foi se passando e achava que isso ia melhorar e cada vez piorava mais. Chegou um ponto que eu fui preso. E qual foi o motivo dessa prisão? Foi um 5-7, né? Roubo, assalto, mão armada. E nessa noite, 3 horas, umas 2h30 da manhã, eu fui pego pela polícia e fui preso. O que ocorreu na prisão? Olha, muito sofrimento, né? Porque eu já estava preso fisicamente aqui fora. Que a cadeia não é ser preso lá dentro, não é isso. Eu já estava preso aqui fora, espiritualmente. E quando eu chegou na cadeia, foi que a depressão mais aumentou. Procurava em 4 paredes lá, não via ninguém para me ajudar. E cada vez mais vinha pensamento de raiva, de ódio, querer me vingar daquelas pessoas que me fizeram mal aqui fora. Quer dizer, eu estava fazendo mal para as pessoas e aqueles pensamentos que vinham na minha mente achava que era eu, as pessoas que estavam fazendo mal para mim. E tinha dentro de mim o quê? Quando eu sair lá fora, eu vou matar essas pessoas. Eu vou me vingar dessas pessoas. E cada vez que vinha esses pensamentos fortes, mais a coisa piorava para mim. Certo dia eu estava lá sentado, chegou um homem de Deus lá, um obreiro, que fazia parte do resgate, e começou a fazer o trabalho lá dentro. E eu sentado lá, angustiado, ele perguntou para mim, o que está acontecendo comigo? Eu falei, minha vida está fundo do poço. Ele falou para mim, você crê que Jesus pode mudar a sua vida? Eu falei, sim, senhor. Ele falou, o que é que no seu braço? Eu falei, estou com o braço quebrado, cabeça ponteada, costela machucada, estou todo destruído aqui. Ele ungiu o meu braço estava quebrado, afastado até o osso do local, e ele determinou ali naquela hora. Imediatamente, aquele osso que estava fora, ele se voltou para o lugar. E ali e aquela angústia que estava dentro de mim saiu, aquele pensamento de fazer as coisas erradas saiu, e ali, depois daquele de quem não podia baixar a mão, já estava de mão dada depois de 10 minutos. E ali aconteceu o quê? Que me deu ver uma força, não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Aquele desejo, aquela vontade de vencer. E imediatamente depois daquela oração, eu não senti mais vontade de fumar, de usar droga, de beber. Tudo que estava de ruim pensamento saiu de mim. E daquele dia em diante, eu resolvi o quê? Não ir à igreja, ou eu os cultos lá que eles fazem. Toda terça-feira tem um trabalho lá onde eu me encontrava. Mas eu me determinei o quê? De entregar minha vida para Jesus, me lançar. E foi na hora que eu me lancei para o Senhor Jesus, Ele mudou a minha vida. E como que está a sua vida hoje, após esse resgate? Olha, no momento que eu tomei a atitude, eu não saí automaticamente. Eu ainda fiquei mais 1 ano e 6 meses lá dentro. Mas eu estava preso fisicamente, mas espiritualmente estava liberto. E aí veio o quê? A minha liberdade. Eu vim para a rua, chegando na rua, não foi fácil os primeiros meses, porque a gente recebe um pouco de discriminação do povo, das pessoas. Mas eu não olhei para isso aí, eu olhei para Jesus. E comecei a lutar, comecei a trabalhar, comecei de quem roubava. Só que o pessoal falava para mim, vai morar em outro bairro. Eu falei, não, Jesus mudou a minha vida e vai ser aqui que todo mundo vai ver a mudança de Deus na minha vida. E ali eu comecei a lutar, comecei a trabalhar, pedir oportunidade para as pessoas. E as pessoas viram a mudança em mim e começaram a me dar oportunidade. E daí eu comecei a trabalhar. Primeiro ano não foi fácil. E fazer 2 anos e 4 meses que eu estou na rua. E eu comecei trabalhando, comecei o quê? A conseguir um ponto para mim. Quem não tinha, ninguém estava querendo dar emprego para mim. Além disso, hoje eu tenho uma loja, trabalho para mim. Eu era, na vida sentimental toda destruída, vim de 3 relacionamentos destruídos, não dava certo com ninguém.
Deus colocou uma esposa, uma mulher de Deus na minha vida hoje. E qual é a importância da corrente do resgate para a sua pessoa? Olha, muito importante. Eu peço para você que está firme com Jesus que não saia. Porque se você sai, você não queira conhecer o outro lado negro. A sua vida se torna 7 vezes pior do que a primeira. Mas quando você sai, você quer voltar, só tem um medo de você se firmar, você se lançar, se casar com Deus. Não tem aquele meio, eu vou hoje ficar em cima do muro, não. Ou você se lança, ou você não vai mudar a sua vida, porque a minha vida mudou. Imediatamente, assim que eu me lancei, no primeiro dia, eu fui liberto. Tá ok, então. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus. Você vê, o Luciano voltou. Voltou porque ele foi humilde para receber ajuda, oração, orientação de um servo de Deus. Mas muitas pessoas, infelizmente, não voltam, devem estar me ouvindo nesse momento e pensando assim, que é o diabo que assopra, né? O diabo está falando assim, olha, se você voltar, ele quer você para você dar o dízimo, dar a oferta. Ele quer você para fazer número na igreja, quer mais a sua oferta. Mas eu quero dizer para você, amiga e amigo ouvinte, qual a diferença que faz, ou que tem feito, você, que até agora você não é membro, você não é dizimista, você não é ofertante, você não é nada na igreja, você nem vem na igreja. Mas a sua oferta, o seu dízimo vai fazer diferença para a gente? Não tem feito a diferença até aqui, vai fazer daqui para frente? Nada disso, minha amiga, meu amigo. Nós queremos cancelar, neutralizar essa voz satânica, justamente para você pensar, obrigá-la a pensar. A igreja sem você, ela vai continuar crescendo, vai desenvolver. Mas você, sem a igreja, vai continuar caindo. Nós queremos, não é a sua oferta, o seu dízimo, nós queremos a sua alma para Jesus. É como o próprio Deus disse, toda alma é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então nós queremos evitar que você morra e perca a sua salvação, porque o diabo sabe qual é o destino dele. Então ele quer levar o máximo de pessoas, de almas, junto com ele, para o lago de fogo e enxofre. Então você deve projetar, ainda este ano, nós vamos ter a virada do ano neste sábado, então você é convidado para participar dele. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, venha colocar sua vida no altar, venha como você estiver. E se você é um ex-obreiro, ex-pastor, ex-bispo, é um ex e quer uma ajuda pessoal, vá aqui no templo, Avenida Celso Garcia, 499, às 8 da noite, porque o Bispo Antônio vai estar dando uma atenção especial para você. O Bispo Antônio é o bispo que cuida das almas perdidas, aquelas que estiveram salvas e que estão voltando e querem voltar. Então ele vai cuidar de você. Neste sábado aqui, às 8 da noite, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás. Agora, nós vamos ter, obviamente, a virada da noite em todas as igrejas. Todas as igrejas, a partir das 10 horas da noite. E você vai, obviamente, subir no altar de Deus, com a vida velha, com essa vida que você está. E no ano novo, quer dizer, nos primeiros minutos do ano novo, você vai descer do altar com a vida nova, transformada. Essa é a nossa determinação, essa é a nossa profecia. Quem subir no altar com a vida velha, entregar sua vida lá no altar, quando descer do altar no ano novo já é uma vida nova. É a proposta da Igreja Universal para todos os que nos ouvem em nome do Senhor Jesus. Eu vou terminando o programa por aqui, nós voltaremos amanhã neste horário, nesta emissora, e eu queria, antes de terminar o programa, eu queria fazer uma oração por você que está afastado, você que
está desanimado, você por conta do orgulho ou da vergonha, você não quer voltar, você está reticente, mas o Espírito Santo vai enviar anjos, quer dizer, obreiros até a sua casa, e quando eles baterem a sua porta, abra, porque é Deus que vai estar entrando na sua vida. Deixe-me orar por você agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, excepcionalmente eu quero te pedir neste momento em favor dessa criatura que está me ouvindo, que está afastada, ou que tem estado afastada, e que está naquele grande conflito de volta ou não volta. Então eu peço, Espírito Santo, que neste momento use um anjo, um obreiro anjo, uma obreira anjo, que chegue até essa criatura para ajudá-la, para trazê-la para os teus braços, ainda hoje, se for possível. Pai querido e amado, eu te peço por todos os afastados. Eu te peço também por todos os obreiros que são os teus anjos aqui na terra, para ajudar aqueles que estão caídos. Ó, meu Pai, são muitas almas, são muitíssimas almas que estão perdidas. E nós te pedimos, envie mais trabalhadores para a tua seara, para resgatar pelo menos aqueles que um dia estiveram na tua presença. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Salvador, assim como o Senhor um dia resgatou a minha alma, resgata a alma dessa criatura que me ouve e que se encontra aí nessa situação crítica. Em nome do Senhor Jesus, receba, minha amiga, meu amigo, o livramento. Seja livre dessa amarração, seja livre desses pensamentos satânicos, seja livre do inferno que está dentro de você. Saia dessa situação, porque esta é a vontade de Deus. Ele disse: a alma que pecar, essa morrerá. Por que não considera e se converte de suas transgressões que cometeu, para que, com certeza, você venha viver? É o que diz a palavra do Altíssimo. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora.